A conversa minha comigo nunca é pacífica. E são vários personagens num só, né? Tem o escritor, o desenhista e o artista gráfico que junta as coisas todas. A ordem também é aleatória, às vezes começa pelo texto, às vezes começa pela ilustração. O projeto gráfico geralmente é o último. Então, mas no fim sempre dá um resultado, ou não dá, porque às vezes você desiste do projeto no meio do caminho. Como eu que decido tudo, do que vai ser e do que não vai ser, então você pode começar e não terminar. Eu tenho um livro que eu acho ótimo, que chama A Família Aribu, de urubus. Aribu, Aribá, Aribé, blá, blá, blá. Mas eu não consigo fazer um livro. Tem vários projetos desse tipo. Então, mas a convivência é pacífica. Se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Eu sou muito caótico no meu trabalho. Eu sou muito disciplinado para escrever. Quando eu só escrevia, eu tinha um critério de literatura adulta. Essa foi a minha formação toda e a minha vida quase toda. Então, eu sentava 9 horas da manhã e saía meio-dia, todo dia da semana. Então, isso era sagrado. Tanto que eu tive muita briga em termos de trabalho, porque eu não queria abrir mão do meu período de escrita. Mas eu consegui ficar livre disso, mas relativamente cedo, do horário integral em trabalho. Tive essa sorte, inclusive abdiquei de empregos bons para poder ter o tempo de escrita, de 9 ao meio-dia. Então, nesse tempo de literatura adulta, eu privilegiava o texto. Começava com o texto, depois do texto pronto é que eu partia para diagramação e ilustração. Às vezes a diagramação antecedia a ilustração, porque a ilustração vinha ocupar os espaços que eu deixava no projeto gráfico. Então, aí tinha uma rotina. Mas quando eu parti para a literatura infanto-juvenil, que foi já em 2000, a coisa ficou mais caótica. Não houve um critério e uma ordem, nenhuma prioridade. Eu, de certa forma, eu tinha cansado da literatura adulta, porque eu escrevi poesia há 20 anos. Publiquei prosa no meio termo, mas pouca. Basicamente, escrevia poesia. Publiquei 2 livros de poesia, chamados Antologia Mamaluca, 2 coleções que reuniam 10 livros, e decretei finalizada a minha obra de poeta. Isso foi em 98, parece. E me chamei ex-poeta. E nunca mais escrevi um verso. Então, estava perto... Não, isso foi em 89. Ainda teve 90, mais de 10 anos. Aí passei a escrever só prosa. Geralmente uma prosa mais tanto agressiva quanto era a poesia. Em 80 eu descobri o computador. É a coisa, inclusive, que eu vou tocar hoje. Que eu descobri o computador e, com o computador, eu descobri uma coisa, que eu podia ser limpo. Que meu desenho era extremamente sujo. Desde criança. Eu nunca consegui fazer um desenho limpo. Porque quando eu fazia uma produção em papel para adulto, você limpava, mandava para a gráfica, colava, recortava, ia para a gráfica, tudo bem. Mas para escrever para criança era uma coisa que não me ocorria. As minhas, vamos dizer, incentivadoras foram minhas filhas pequenas, que tinham 5 e 10 anos. A Tereza e a Alice tinham 5 e 10 anos na época. E elas passaram a me motivar para fazer isso. Falei, quem sabe dá certo com um desenho que no computador pode ser extremamente limpo. E foi quando eu comecei, fiz os três primeiros livros. Quem editou meus primeiros livros foi a Angela Lago. Quando eu escrevi os 3 primeiros livros, eu mandei para ela, exatamente para a Angela Lago, na RHJ. E ela aprovou. 2 dias depois ela mandou para mim, está aprovado. Mandou um recado para mim, está aprovado. Falei, peraí, aprovado como? Não, está aprovado. E depois eu descobri que ela não tinha lido, pelo menos um deles ela não tinha lido. Porque eu só mandei a metade do livro, não sei porquê. Foi a metade só. A segunda parte não tinha ido, porque era em disquete ainda. Você mandava em disquete, aquele disquete pequeno, cabia pouca coisa, tinha que mandar 2, 3 disquetes para um livro, já ilustrado, né? Mas, enfim,
foi ela que aceitou, aprovou e publicou os meus primeiros livros pela RHJ, os 3 primeiros. Então nós tivemos um intercâmbio assim. Amizade nós tivemos à distância. Eu sempre gostando muito do trabalho dela, ela sempre me apoiando nos meus projetos todos, mas contato pessoal meu foram poucos. Como a maioria das pessoas, eu tive pouquíssimo contato pessoal com qualquer autor. Isso, inclusive, me garante a possibilidade de brigar com as pessoas, que eu sempre gostei muito de brigar. E se você não conhece uma pessoa, é mais uma pessoa com quem você pode brigar. A linguagem poética é muito, muito específica, muito difícil e muito especial. Poesia é uma coisa assim que eu sempre disse que é a mais difícil de todas as artes da palavra, mais que qualquer outra. A prosa é fácil. Mesmo a boa prosa, ela é relativamente fácil. Mas a poesia não, a poesia é extremamente complicada, complexa, você tem que elaborar com muita lentidão, às vezes você faz de rompante, sai de supetão, mas depois tem que polir com muita atenção. E às vezes uma coisa que aparentemente faz, minha poesia era toda cheia de palavrão, porque na minha época palavrão era coisa rara, a não ser em botequim, futebol, na rua. Mas em literatura não se usava palavrão, em música não se, era proibido palavrão. Hoje os funk todo é palavrão o tempo todo. Né? Quer dizer, o negócio virou, banalizou. O fato de eu ter parado de poesia foi bom, inclusive, por causa disso. Mas mesmo hoje a poesia ainda é travada em relação a palavrão. E eu sempre achei palavrão uma coisa extremamente engraçada. Palavrão bem colocado, evidente. E eu sempre tentei colocar isso bem colocadinho, bem direitinho, bem no lugar, para significar as interjeições que, de modo geral, eles significam. O palavrão não é gratuito. No tempo que eu comecei, a publicar meus livros, era muito difícil editar. O pessoal não tinha canal. Hoje não, hoje qualquer um senta no computador, faz. Todo mundo mexe no computador, todo mundo é capaz de diagramar um livro. Todo mundo, relativamente, mas quase todo mundo. Então, eu ajudei muita gente diagramando o livro para eles. Então, foi uma sensação muito boa fundar a do Bolso, que foi minha primeira editora. Ela começou, foi registrada em 1980, para editar meus primeiros livros de prosa, inclusive de prosa. O primeiro livro de prosa que eu achei que eu ia ficar rico com ele. E a partir daí eu comecei, São Todos Assassinos, um livro sobre publicidade, que foi um desabafo e, de uma certa forma, a minha despedida de propaganda, apesar de eu ter trabalhado em propaganda depois de mais 15 anos. Eu sempre me abandonei propaganda, eu abandonei as 5 vezes antes de abandonar definitivamente. Que é uma profissão que eu sempre achei nojenta. Então, fundar a editora é gratificante no sentido que eu botava as pessoas em circulação. Pegava um texto, diagramava, ilustrava se fosse o caso, a pessoa dava palpite, a gente junto sentava, aí sim sentava junto, fazia o livro junto, e acompanhava na gráfica, porque era um trabalho meu também de acompanhar. Era o trabalho da editora, que eu acho muito interessante. Como depois foi na do Bolsinho. E na TIM, que veio uma editora que veio depois, para editar livro de outras pessoas que eu gostasse, principalmente pessoas que eu gostasse. Que eu nunca fiz um ou outro livro que a gente fazia porque a pessoa forçava um pouco a barra, era muito amigo, não sei o quê. Mas, de modo geral, é só livro que eu gostasse. Por isso que a gente acaba dando com os burros na água. Né? Dependendo, de certa forma, não existe. Eu conheço pouquíssimos casos de pessoas que deram certo fazendo produção independente e literatura infantil juvenil. Literatura adulta, não. Até hoje se faz muita, com patrocínio ou sem patrocínio, através de editoras grandes ou editoras pequenas, dependendo de ter padrinho ou não ter, ou ter grana ou não ter. Mas literatura infantil juvenil é muito difícil fazer independente, porque o mecanismo de produção é muito complexo. Que fazer um livro bem feito não é uma coisa fácil. Fazer comum, todo mundo é capaz de fazer, eu acabei de dizer isso aí. Mas um livro bem feito exige um trabalho muito, muito intenso e um conhecimento muito grande de artes gráficas. Os programas mesmo mudavam, todo ano você mudava o programa, mudava. Até hoje, mais ou menos, consolidou um padrão e não tem tanta mudança.
Mas mesmo assim você tem que ter um conhecimento dos 2 ou 3 ou 4 programas que você tem que usar para acoplar as coisas e chegar no resultado. E depois tem um processo gráfico, e gráfica muda o tempo todo também. Você vai hoje na gráfica, você vai daqui a 6 meses, a gráfica já está com equipamento diferente. Você tem que aprender de novo o que eles têm. O que esse sistema oferece, o que ele não oferece, o que ele deixou de oferecer. Então, é complicado para o independente. E o que sustentava as editoras pequenas, não estou falando independente, porque o independente realmente praticamente não tem espaço. Eram as compras de governo que foram para o saco. Então, agora as editoras pequenas estão com a mão na frente e outra atrás. Sim. Você já conhece? O problema é que a literatura infantil, primeiro, que raramente se faz livro infanto-juvenil preto e branco. Geralmente são coloridos. O livro colorido é caríssimo. Para você fazer uma produção de um livro colorido, caro, para começar, se você entrar no mercado, que mercado? Venda em livraria? Não existe. Através de distribuidora? Que distribuidora que aceita um produtor independente, um autor independente? Nenhuma. Aliás, nem eu tenho um distribuidor hoje. Eu tive um distribuidor exclusivo em São Paulo. Então, eu conheço um caso de um amigo que fez um livro por conta própria, um livro que eu tinha, inclusive, recusado, que eu não gostava da linha do livro. Ele fez o livro, lançou o livro por conta própria e conseguiu uma venda para um órgão de governo. Mas depois também nunca fez mais nenhum, porque disse que não compensou, porque ele teve que botar um selo, então a edição que ele tinha feito, que a edição grande, foi toda jogada fora, e ele teve que fazer outra para atender o edital, e ficou por isso mesmo. Ele desistiu. Foi o único caso de uma experiência individual que deu certo e não deu. Existe. Hoje eu leio basicamente no Kindle, que é da Amazon, né? É um leitor digital. Basicamente é o meu instrumento de leitura. Que eu pego um livro de 500 páginas, deito na cama com aquela coisinha leve, ilumino mais ou menos, aumento o tipo ou não, mudo a tipologia se eu quiser, e vou lendo aquilo ali, beleza. Aí eu transformei do bolso em do bolso digital. Botei 2 sócios. Um minha filha e o outro meu distribuidor em São Paulo, que era meu distribuidor, que depois eu tive que abrir mão dele. Nós estamos no processo, talvez, até de fechar a editora, eu não sei. Então, durante 2 anos, eu estudei HTML para pensar na possibilidade de criar eu mesmo os livros digitais. É um troço complicado, mas é possível. Para as pessoas novas, é uma mão na roda. Se eu estivesse começando hoje, eu embarcaria de corpo e alma na literatura digital, para produzir livro com a minha cara e com o meu padrão, do jeito que eu quisesse. Porque não é difícil. Eu tenho conheço pessoas mais velhas que fazem. Eu vi como que faz, sei como que faz. Só não tenho a paciência de começar um livro do princípio e levar aquilo para frente. Mas que é uma coisa de futuro, O drama hoje é que está tudo concentrado na mão da Amazon, praticamente. E mesmo que não tivesse, a circulação é muito restrita. No Brasil, praticamente, a leitura é 0. Pouquíssima gente lê livro digital. Eu conheci 2 que leem. Leem mesmo, assim, por opção, mais do que livro em papel. Eu sou um deles. E o outro é por necessidade. E agora, o que se vende mesmo são os best-sellers. Você entra na Amazon, tem bilhões de livros. O Kindle tem milhões. O que eles oferecem? Os best-sellers, os mais na moda, os mais estamos aqui. Então, livro não é de alta ajuda, que é a ficção bem banal, bem grosseira, bem xoxa, vamos dizer assim. Que dá até uma certa irritação de você abrir e começar a ler aquilo. E às vezes pega uma amostra só para ter uma ideia e desiste logo de cara. Mas é um caminho. Um dia isso provavelmente vai ter que dar certo. Não vejo como não dar certo. Boa literatura infanto-juvenil tem que ser colorida. Essa aí não tem como.
Ela tem que ser grande tiragem e o mercado é restrito, extremamente restrito. A literatura adulta, essa sim, em preto e branco, ela ainda tem muito espaço, mas para poucos leitores. Hoje se publica demais. Então a pessoa tem que ter faz um corpo a corpo, aquele lança um livro, ele começa um corpo a corpo dele com os conhecidos para divulgar o livro. Eu lancei um livro esse ano, que é esse aí que está com vocês, Começa a Envelhecer, a Mulher Mais Bela do Mundo. Fiz 1000 exemplares. Distribuí 500 de graça. O entrave, hoje em dia, é o correio. O preço do correio é um troço absurdo num país igual ao nosso. Se você manda um livro desse por SEDEX, você paga R$20, mais do que o preço de custo de gráfica. Que é um troço que não tem, e nunca teve. O Brasil sempre foi assim em termos de distribuição de livro. Você não consegue. Alguém me diz, eu queria um livro seu. Eu falei, tudo bem. Ele custa R$40, você vai pagar mais 10 para eu te mandar esse aí que dá para ir registrado. Vai registrar R$10 registrado. Então você me manda R$30, ele custa 40. Você me manda R$50 que eu te mando o livro. É desse jeito. Tem uma editora em São Paulo que eu acho uma tendência que está dando certo e ela está funcionando, que é a Patuá, que publica tiragem de 100 a 150 exemplares. O que ela faz? O autor apresenta o livro e o Eduardo não está nem daí se o livro é grande coisa, se não é. O negócio dele é está editando muito livro. Ele aprova o livro, o autor tem cacife para vender a primeira edição, 100 exemplares. Ele viaja para o Brasil todo até. O cara mora lá em Manaus. Você aguenta vender 100 exemplares? Tudo bem, vendo. Sobrar eu compro. Tá bom. Ele edita o livro. Primeiro, qual é o direito autoral? 5 exemplares da primeira edição. 100 exemplares. O que acontece? Esses 100 exemplares, o cara vende para os amigos dele. Se o livro for bom, ele tem alguma chance remota de ter uma segunda edição de 50 mais 100 exemplares. E remotíssima de ter uma terceira. E quase zero de ter uma quarta. Então, a literatura praticamente está reduzida a esses nichos pessoais entre amigos. Não tem mais, assim, uma Zé Olímpio, que divulgava o autor, porque eu não sei, esse cara é muito bom, vamos... Aí o cara estourava, ia para o jornal, não tem mais jornal. Ia para a televisão, não tinha televisão. Ia para onde? Ia de boca em boca. Eu mesmo comprei muito livro através de resenha em jornal. Conheci da televisão através do jornal do Correio da Manhã. Mas hoje não tem mais isso. Provoca tudo, né? Porque as palavras sempre estão em deriva. Não tem palavra presa a alguma coisa. Elas sempre estão derivando, sempre estão voando, sempre estão aí disponíveis para você trabalhar. Na verdade, provoca tudo e nada ao mesmo tempo. Beleza. Tá ótimo, Sebastião. Obrigado.